da divisão das classes. Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, tem divisão de classes então, já oramos aí, irmã Gisele já orou, vai ter classes de adolescentes, crianças, vai ter também? Nós vamos então prosseguir aqui na classe dos adultos, estudando a nossa confissão de fé. Nós vamos estudar o capítulo da ceia do Senhor, dos sacramentos, né? Nós estamos aprendendo sobre os sacramentos. E nessa manhã nós vamos estudar sobre a Santa Ceia do Senhor. Irmãos, eu quero dar uma palavra pastoral antes de iniciarmos aqui a nossa classe. Nós estamos aí chegando à aula 97, né? Eu tenho 3 anos aqui pastoreando a igreja e tenho ensinado a doutrina da igreja. E eu quero dizer aos irmãos assim, que não tem por que haver resistência dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil à doutrina da Igreja Presbiteriana. E irmãos que resistem à doutrina da igreja, vai ter um momento de eu vou ter que citar o seu nome e dizer a heresia que você está. Certo? E entenda isso. E aí o nosso conselho acompanhe tudo isso aí e resolva também com o irmão que está resistindo, que não quer submeter a doutrina da igreja, porque está claro a resistência. Alguém vai ter que falar, né? Então, eu sou conciliar, mas se é para eu ter que falar sobre isso publicamente, eu vou citar o seu nome e vou dizer a heresia que você está defendendo dentro da IPB, contrária aos documentos da igreja, a Bíblia, contrária aos símbolos de fé, decisões do Supremo Concílio. Então, escute a palavra de Deus. Isso aqui não é uma questão pessoal da minha parte com nenhum desses, né? Mas é necessário, então, né, a gente chegar nesse ponto e ter que dizer isso. Então, se resolva aí, a nossa igreja tem documentos, eu estou aqui como pastor para orientar a igreja dentro dos nossos documentos confessionais, e aí, enquanto o presbitério me designar, enquanto eu estiver aqui, vai ser assim. E os irmãos vão ter que decidir também, né, os seus passos, os seus caminhos aí nesse sentido. Ok? Então, vamos ser claros, as coisas estão claras, estão aí, eu não aceito esse negócio, não vou aceitar mais essas resistências, não. Tem algo contra mim, resolva, me procure, para a gente resolver. É contra a doutrina, eu não vou aceitar. Contra a doutrina da igreja, eu não vou aceitar resistência, oposição, mensagens indiretas em grupo de igreja, não vou aceitar. Certo? E quem está comigo, com a doutrina da igreja, vamos juntos, vamos apoiar isso. E quem tiver contrário vai ter que se ver com essas questões, entendeu? Ok, irmãos, então vamos orar, tendo essa exortação sido dada aí, oremos então ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, no Teu santo dia, e sabemos que estamos diante de algo santo, que é a Tua palavra, e que precisamos nos apegar à doutrina bíblica. O Senhor nos chamou para isso. Estamos aqui para aprender, ó Pai, mais de Ti, e precisamos da Tua graça, ó Pai. Sê conosco, nos ajuda, que seja tão somente a Tua palavra a ser exposta de modo fiel, como também o Senhor nos deu símbolos da nossa igreja, que são fiéis, e que possamos assim lutar, permanecer firmes, ó Deus, nessa doutrina, e perseverar na Tua graça, ó Pai. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos ler alguns textos bíblicos aí. 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 26. 1 Coríntios 10, 16 a 17. 1 Coríntios 10, 21. E 1 Coríntios 12, 13. Vou ler os textos, eu tenho aqui as referências, então, os irmãos acham que eu estou lendo um pouco rápido, é porque eu tenho aqui, mas cada irmão fica à vontade. 1 Coríntios 11, 23 a 26, 1 Coríntios 10, 16 a 17, 1 Coríntios 10, 21 e 1 Coríntios 12, 13. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios agora 10, 16 a 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito. Irmãos, então, capítulo 29 da Ceia do Senhor, estamos falando dos sacramentos. Aqui há um resumo desses textos no capítulo 29, na seção 1. Eu vou ler a seção, depois caminhamos. Diz assim: Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até ao fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar aos verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacrifício, para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros como membros do corpo místico. Irmãos, nós praticamos a ceia do Senhor na nossa igreja, as igrejas evangélicas, é algo comum, né? As igrejas cristãs praticam esse sacramento. Na verdade, nem todas consideram a ceia um sacramento. E, na verdade, nós vamos voltar a falar de culto hoje, porque ceia é culto. E na Reforma Protestante, isso dividiu a igreja, a ceia, a questão do sacramento. A Igreja Católica, que era a igreja cristã majoritária, né, a igreja cristã que havia ali na Europa Ocidental, ela tinha uma visão da missa, de que Cristo estava sendo sacrificado. Todo culto, ou missa, na verdade, Cristo estava ali fisicamente. E o católico, quando ele chega na igreja, porque Cristo está ali, não só representado, ele está ali no pão e no vinho. Então, o católico, ele se ajoelha. E o sacerdote também, ele se ajoelha para poder passar, né, os sacramentos ali. Então, para o romanismo, o seu culto, ele foi deturpado, e essas heresias entraram dentro da igreja cristã. Obrigado. E então, quando a Reforma Protestante trouxe a Bíblia de volta à cena, redescobriram a doutrina bíblica, isso gerou o cisma. A grande reforma foi um cisma, uma divisão de igreja, digamos assim. E o problema do culto, ele era muito central, e da ceia também. Então, hoje, as pessoas você gosta de ficar discutindo doutrina e falando de culto, e acham que isso não é importante. Isso está na Bíblia, isso esteve no centro daquela grande reforma, e, na verdade, isso foi tão sério que até entre os reformados houve divisão. Então, Lutero começou a reforma, ele tinha uma visão de consubstanciação, ou seja, não transforma literalmente no corpo de Cristo e no sangue, mas está ali, mesmo que não virou o corpo e o sangue literalmente, mas está ali o corpo e o sangue, meio que de forma literal, embora não a transformação literal. E Zwinglio, ele entendia que era um memorial apenas, e Calvino depois desenvolveu a ideia de sacramento que nós temos,
mas houve uma ruptura entre Lutero e Zwinglio. Eles se reuniram no chamado Colóquio de Marburgo, sentaram à mesa para discutir a reforma, concordaram em 14 pontos, no 15º, que era esse, eles discordaram, e aí Lutero, ele tinha a língua afiada, ele soltava cobras e lagartos, né, como alguém já disse, e Lutero não pôde tolerar. Uma coisa, talvez hoje em dia, assim, uma coisa simples, né, a questão da ceia, e Lutero, então, rompeu. Nós não concordamos com a visão dele, né, na visão de Lutero, temos uma outra perspectiva, mas para os irmãos entenderem que essa questão é séria e levantou controvérsias. Aí você diz assim, poxa, mas claro que a gente não se alegra, né, com essa questão das divisões, rupturas, mas por que tem que ter essas rupturas acontecem? E por que às vezes a gente fica dentro da cristandade discutindo coisas? E, meus irmãos, na verdade, e aí Spru, ele explica aqui no seu comentário, que a controvérsia se tornou necessária na história da igreja, por causa das corrupções que entraram na igreja. Não é que a gente tenha prazer na controvérsia, mas o pessoal começou a pregar que Jesus não era Deus, lá na antiguidade, lá no período, antiguidade não, no período dos pais da igreja, teve que ter controvérsia. Certo? Depois que o imperador se converteu ao cristianismo, ele foi lá, o império ia ruir, ia romper, ele não queria que rompesse a unidade política do Império Romano, teve que reunir lá um concílio, mas não agradou. A parte perdedora tinha que assinar um termo de submissão, ser exilado, podia morrer se ficasse insistindo naquilo. E aí o pessoal não pensa que eles ficaram tranquilos, não. Depois que a igreja venceu lá a ortodoxia, não, Cristo é Deus, o pessoal que não cria que Jesus é Deus, eles ficavam lá buzinando no ouvido do imperador. Inclusive Atanásio, o anão negro, que era o que defendeu, né, Atanásio contra o mundo, ele defendeu a ortodoxia, ele venceu, o que ele defendeu venceu no concílio. Na verdade, Alexandre era o bispo, ele era um diácono, né, o anão negro, Atanásio, mas depois ele se tornou bispo e continuou defendendo, e Constantino, que apoiou o concílio, mandou Atanásio várias vezes para o exílio. Ele foi preso e foi mandado para o exílio várias vezes por defender a ortodoxia, a doutrina verdadeira da igreja. Então, controvérsias na história da igreja têm surgido, e isso surge porque as pessoas estão levando a sério a Bíblia, a verdade. Por que surge isso? Quando é que não tem controvérsia? Porque todo mundo tranquilo. Não tem controvérsia, e todo mundo se aceita, se abraça. Quando não é, a Bíblia não está sendo levada a sério. Quando a gente diz, não, a gente aceita tudo, pode tudo. Então, quando o clima é esse, claro que não vai haver controvérsia. Mas se há pessoas sérias, comprometidas com a verdade, né, e aí em algum momento, vai ter, sim, embates, né, controvérsias irão surgir. E até hoje isso é importante, porque a Igreja Católica não se arrependeu da visão herética dela. A Igreja Católica até hoje, daquele tempo lá, até hoje, eles celebram a missa. Até hoje o culto deles é apóstata, é espúrio, é um culto que não é bíblico. E está lá, e eles não se arrependeram, e os cristãos, os protestantes, também tiveram o seu caminho, e a igreja cristã está aí espalhada pelo mundo, e há essas divisões, controvérsias, porque lá no passado pessoas levaram a sério a verdade. Pessoas defenderam a verdade de Cristo, lutaram por essa verdade, certo? Então, nós também temos que parar para, como Igreja de Cristo, analisar, né, como as nossas doutrinas, o que cremos, se são bíblicas, né, defender a nossa fé bíblica. Isso é importante e vai gerar problemas, controvérsias. A gente pode ser que seja chamado de confuseiro e tal, e as pessoas vão criticar, porque está dando muita atenção a isso e aquilo. Mas, irmãos, a questão é que o culto é importante. A ceia, que é parte do culto, os elementos do culto, a ceia, tudo isso
Você pode dizer assim, mas eu não acho tão importante, mas para Deus é. É tanto que Deus deu o culto lá no Antigo Testamento. Nadab e Abiú tentaram colocar fogo estranho diante do Senhor e foram consumidos. E você tem toda uma história na Bíblia, toda a história do Antigo Testamento, mostrando a seriedade do culto. Você chega ao Novo Testamento, como nós vamos ver aqui, a ceia, não foi a igreja que inventou a ceia. Cristo estabeleceu esse sacramento do Novo Testamento. Então, se nós achamos que doutrina não é importante, o culto não é importante, a ceia, essas questões não são importantes, então isso é um tipo, irmãos, de apostasia. Isso é um tipo de virar as costas para Deus. Isso é a igreja que caminha dessa maneira, ela caminha para um caminho de desvio, de virar as costas para Deus. Deus está dizendo, isso aqui eu quero assim, é importante. Eu deixei dessa maneira. O que aconteceu lá no Antigo Testamento quando o povo caiu na idolatria? Eles abandonaram os 10 mandamentos. Eles abandonaram a aliança, o pacto. Os profetas iam lá pregar e o povo dizia, não, a gente não quer, não. A gente não quer saber disso, não. Então, essas coisas são importantes na história da igreja, são importantes para nós, né, que somos cristãos e temos a Bíblia como regra de fé e de prática. Tudo isso é muito importante para nós. E nós vemos aí, então, isso. Então, Cristo, nós vamos ver aí, nós lemos os textos, que Cristo estabeleceu a ceia, certo? A ceia não foi inventada pela igreja, ou pelas pessoas, né, que ali os apóstolos, mas é a instituição do próprio Cristo, do próprio Senhor. E veja que Jesus não estava preocupado, nada contra termos um salão de cultos, mas Jesus era pobre, ele não tinha onde reclinar a cabeça. A igreja do Senhor, no começo da história, se reunia em catacumbas, né, as catacumbas de Roma. E a preocupação de Jesus antes de morrer não foi outra senão deixar um sacramento. Jesus, ele celebra a última Páscoa, que era o culto, Qual era o desejo de Jesus antes de morrer? Ele desejava celebrar a última Páscoa. A Páscoa é o que no Antigo Testamento? Culto. A Páscoa é culto. Era uma ordenança ali, era um dia de culto. Como hoje nós não temos mais esses dias judaicos, hoje para nós é o dia do Senhor, é o dia do culto. Então, Jesus desejou, antes da sua morte ali, na noite em que foi traído, ele estabeleceu, ele queria cultuar, ele estava na antiga aliança ainda, estava na iminência de estabelecer a nova aliança no seu sangue, não mais sangue de bodes, não mais tendo a Páscoa judaica, tendo que matar animais, que apontavam para Cristo, mas Jesus, então, ele desejava celebrar a Páscoa, ele desejava adorar a Deus, e o local foi no cenáculo, né, um lugar arranjado. Não tinha a igreja, Jesus não tinha propriedade, a igreja não tinha posses, né, não tinha um lugar ainda fixo ali. Volto a dizer, nada contra os lugares de adoração, mas a questão do culto, veja que é mais importante ainda o culto do que até as estruturas, né? Então, a Igreja Católica Romana estava com todos aqueles erros e os protestantes, então, abandonaram aquela igreja herética. Porque, irmãos, veja o valor do culto. Poder adorar de modo espiritual, de modo bíblico, para nós isso é algo importantíssimo. Cristo nos deixou esse exemplo. Esse era o desejo de Jesus. Então, mesmo o povo pequeno, a congregação pequena ali dos primeiros discípulos, depois na história da igreja, o povo se reunia nos lares e eles celebravam a ceia do Senhor. O povo reunido, cultuando. E eles, então, obedeciam a Cristo, celebrando a ceia do Senhor. Então, Jesus, veja a autoridade, Jesus mudou o culto. Todo aquele culto do Antigo Testamento, judaico, de sacrifício, ele ainda iria morrer, mas ele agora estabelece a ceia, ele diz,
eu vou derramar meu sangue naquela cruz. E esse cálice aqui representa isso que eu vou fazer. Eles iam lembrar depois, os discípulos. E a ceia, então, foi uma alteração, houve uma transição, uma alteração do culto que Jesus que fez isso. Nós que somos reformados entendemos, irmãos, que nós não podemos, isso não é coisa de homens mexer nessas coisas. Deus é que vai lá e nos diz, orienta. Jesus deixou essas coisas para nós. Então, no Antigo Testamento, o sangue era representado, tinha que morrer mesmo o animal ali, matar coisa cruenta, e aí pegar aquele sangue e passar na porta das casas. O povo ia lá e comia aquela carne assada. Os filhos perguntavam para os pais: meu pai, o que é isso? Por que tem que fazer isso? Aí o pai dizia: Deus nos ordenou, porque Ele nos livrou do Egito, nos salvou, nos redimiu. E aquele sangue literal de um animal apontava para o Messias, para Cristo Jesus. E agora Jesus está dizendo assim: não vai ser mais sangue, não vai ter mais derramamento de sangue, de animal, porque já foi derramado o meu sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas agora o sangue de Cristo na cruz, ele é suficiente. Então, na nova aliança que a igreja observa, nós lembramos do sacrifício de Jesus e não há novos sacrifícios. Esse é o problema da missa. Esse é o problema do catolicismo romano. Qual é o problema do catolicismo? Para eles, o sacrifício está acontecendo. Toda hora ali, toda missa está acontecendo de novo, mas não tem mais sangue. E aí você vai dizer assim: mas a Bíblia diz o que em Hebreus? Se está havendo sacrifício, mas não tem sangue. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia diz claramente isso. Então, como é que pode, né? É uma coisa que não tem base bíblica, irmãos. O que é feito ali, certo? Então, Jesus tem autoridade, ele muda o culto. Não é do jeito que a igreja estabelece ou quer. E a função do sacramento, a função, então, da ceia do Senhor, ela tem uma função de memória, de lembrança, certo? Isso aí é muito importante, porque para o romanista está acontecendo de novo ali naquele momento. Não é uma lembrança, para nós é uma celebração do que já aconteceu. Para nós, evangélicos protestantes, quando nós participamos da ceia, nós já estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, lembrando que Ele morreu, pregando novamente o Evangelho. Olha, Ele morreu, Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Então, nós estamos tão somente lembrando destas coisas e celebrando o que já foi feito, certo? Então, é isso que deve ser observado na igreja, uma celebração do que já foi feito em obediência ao Senhor, certo? Nós devemos ter compromisso com isso, com a memória. Por que nós temos que ter compromisso com a memória? Jesus mandou a gente... Lembra que Jesus disse na ceia? Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Por que tem que fazer isto em memória dele? Por que Jesus mudou o culto, estabeleceu o sacramento e disse: façam isso em memória de mim? Porque nós esquecemos. Ou seja, toda vez que a igreja se reunia, as famílias ali, na época dos pais da igreja, não tinha templo, era nos lares, ou hoje, quando nós estamos na igreja e tem o culto e tem o sacramento, nós fazemos em obediência ao Senhor, celebramos a vitória já conquistada, nós celebramos o que já foi feito, e também nós temos que lembrar da doutrina, dos ensinos. Jesus é mestre, Ele é Senhor, Ele nos deixou ensinos e nós tendemos a esquecer. O ser humano tende a esquecer da palavra de Deus. E Spru explica muito bem isso, e eu falei aqui com referência ao Antigo Testamento. Esquecer de Deus, das palavras de Deus, é apostasia. Deus falou, Deus deu a doutrina. Se nós dissemos assim, não importa a doutrina, não importa... Alguns até os espiritualizam, né? O que importa é Jesus, não importa... Até os pagãos falam isso, né? E tem gente evangélica que fica citando isso, que os pagãos
E aí, esquecer o ensino de Jesus, isso é apostasia, meu irmão. Isso é virar as costas contra Deus. Jesus disse, se lembre. Você tem que ser lembrado, nós temos que ser lembrados da cruz constantemente. É por isso que temos o culto e temos o sacramento em memória do Senhor. Então, toda vez que você toma do pão, bebe do cálice, toda vez que você se alimenta espiritualmente, Deus lhe abençoa espiritualmente, então você tem uma experiência espiritual com Deus no culto, desde o dia da sua conversão, e quando o Senhor fala com você. Então, essa memória tem que permanecer na sua mente. O Senhor, a ideia de Deus, hoje, a igreja compete com muitas coisas. A nossa atenção está muito dividida, tem muita informação, há muito entretenimento, há muitos assuntos que nós gostamos, que não são errados em si, coisas que a gente gosta. Se você quer, hoje é a época da oportunidade, você pode aprender de tudo aí, e nós temos então ensinos, acesso a tantas coisas, e em meio a tudo isso, nós, se não tivermos cuidado, nós vamos esquecendo da doutrina, esquecendo do Evangelho, esquecendo de Cristo. Vamos vivendo um Evangelho sem Cristo. Cristo é tirado do centro. Então, Jesus estabeleceu a ceia, o culto, e aí o sacramento da ceia como elemento de culto, para nós estarmos constantemente lembrando. Irmãos, veja a importância da ceia. A igreja cristã, até no meio evangélico mesmo, você vai a igrejas aí que não pregam Cristo. Não pregam mais o Evangelho. Não é falado nada de pecado, da cruz. E, vamos dizer, isso é sermões moralistas, só moralismo, humanismo. Mesmo essa igreja que está em rota direta aí de apostasia, quando, mesmo eles não sabendo disso, sendo conscientes disso, quando eles celebram a ceia, que é uma ordenança de Cristo, ali o Evangelho está sendo pregado, né? Claro que nós vamos ver aqui que esse não é o ideal. A ceia tem que ser acompanhada da leitura dos textos, da explicação dos textos. As pessoas que estão participando têm que discernir o que está sendo feito. Mas, assim, vamos pegar assim, em última instância, né? Quando a igreja é fiel, pelo menos assim, ela está sabendo ou não, entendendo ou não o que está fazendo, anunciando, lembrando de uma ordenança de Cristo, e ali o pão representa o corpo moído do Senhor, o vinho representando o sangue, e ele disse, isto é o meu sangue, e ele deixou ali para representar, para que haja lembrança, memória dessas coisas. Então, mesmo que tenha tão pouco ali numa igreja moralista, que não prega o Evangelho, não prega a cruz, mas ali, representativamente, quando está acontecendo a ceia, a lembrança da morte de Cristo, o Evangelho, não tem, né? Eu não sei se tem como falar da ceia. Jesus disse, isso é o meu corpo, você está comendo da minha carne. O vinho, isso é o meu sangue. Não é literal, né? Não vira literalmente. Mas está tão unido a graça ao elemento, que é como se você comeu de Cristo espiritualmente, bebeu dele, é como se você estivesse se alimentando e está espiritualmente. Com a bênção do Espírito Santo, é claro, né? Com a ação do Espírito Santo. Então, veja a força dessa instituição, que devemos manter de modo consciente. Então, Jesus, o pessoal diz assim, no Novo Testamento não tem liturgia, não deixaram liturgia, né? Não tem nada falando de culto. Tem sim falando de culto, certo? Está aí um elemento que o Senhor Jesus deixou, ele estabeleceu. Né? Os reformadores, então, buscaram reunir esses elementos que estão lá no Novo Testamento, os princípios de culto, de liturgia, e então a ceia do Senhor, o sacramento, faz parte do culto cristão, do verdadeiro culto bíblico, participar desse sacramento. E nós somos ordenados a fazer isto em memória de mim. É um dever nosso. É um dever da igreja cristã obedecer, porque isso
é um sacramento, como eu dissemos, que Cristo deixou para o Novo Testamento, assim como o batismo, que nós já falamos, né, o tema de hoje. Então, são elementos dessa aliança, são símbolos dessa aliança que temos com Deus, é sinal de obediência. Então, toda vez que nós participamos, nós devemos lembrar da cruz, que Jesus pisou a cabeça do diabo na cruz, ele venceu o diabo ali na cruz do Calvário. Então, nós devemos olhar, quando você está na ceia, você lembra do que aconteceu no passado, que já vencemos, nós celebramos. Satanás está derrotado. Satanás está derrotado. A dívida está paga. Não tem que ter novos sacrifícios. Porque o romanismo pensa assim, ó. Você foi batizado, recebeu graça, teve a comunhão, e aí... Agora sim, se você continuar pecando, você vai ter que fazer a penitência. Se não for suficiente, você vai para o purgatório. Ou seja, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Aí na missa tem novos sacrifícios. Não, irmãos, nós entendemos, nós cremos que o escrito de dívida foi cravado na cruz, foi pago. Foi pago já, não tem que ter... Não é necessário acrescentar nada ao sacrifício de Jesus. Não é necessário novos sacrifícios. Não é necessário. Como o romanismo. E eu espero que não, né? Que na mente evangélica as pessoas não estejam achando que é sacrifício que elas estão fazendo em vir para o culto. Eu espero que não, né? Porque na Igreja Católica é assim. Nós já fomos libertos, fomos salvos pela graça, e nós temos prazer, nos alegramos de poder estar aqui, e não há sacrifícios sendo feitos, há adoração, há memorial, né? Existe um sentido mais amplo que Paulo fala em Romanos 12, que nós devemos oferecer a nossa vida em geral, como sacrifício vivo, santo e agradável. Ali ele está falando da mortificação do pecado, que é algo constante na vida do crente, mas o nosso culto, ele não é como o católico diz, ele não é um ato sacrificial para ganhar méritos ou meritório, e isso é um equívoco, e nós não devemos, então, nos apresentar diante de Deus pensando assim, mas nós devemos saber que a obra já foi feita, o sacrifício já foi feito, é suficiente, e é uma resposta de gratidão, de adoração, estarmos aqui obedecendo ao Senhor. Certo? Então, não tem outro sacrifício, não há necessidade, não é possível outro sacrifício senão de Cristo. Só Ele é santo, só Ele é perfeito, certo? E Ele já fez isso. Então, olhe para o passado, para o que já foi feito, certo? Mas também você deve olhar para o momento da ceia. Cristo está presente, não é como os católicos dizem, ali literal, e aí por isso que eles se ajoelham lá, e esse negócio todo, mas ele está presente espiritualmente no momento da adoração. Mas ele está presente toda hora, está presente todo momento da nossa vida pelo Espírito Santo, e ele é Deus, ele também está presente, mas de maneira especial, se ele deixou a ceia, o culto, se ele quer que nós cultuemos e nos reunamos e façamos essa celebração, isso quer dizer que há embutido na ordem uma promessa de que ele vai nos abençoar. Ali há uma ideia nesse sentido. Então, ele está presente no momento, e nós devemos então... Irmãos, isso aqui estenda para o culto, não só para a ceia, o dia de ceia. Cristo está presente na adoração. Mas lá no meu quarto ele também está, e na minha família está presente. Mas também, e de um modo especial, também na reunião dos santos, na comunhão dos santos, que é algo que ele estabeleceu, e a ceia está intimamente vinculada ao culto e à comunhão dos santos. E aí a pandemia veio aí, e fica muito claro para nós, e a Confissão de Fé vai falar, não sei se eu vou dar tempo de chegar hoje, que é um parágrafo bem mais na frente, não sei se vai dar tempo. Mas a Confissão de Fé é muito clara, e ela defende, indo contra o catolicismo que tinha essa prática, de missas particulares. Então, na Igreja Romana, quem podia pagava uma missa particular. Né? Missas particulares, individuais. Então,
a ceia, Jesus estabeleceu na noite que foi traída a ceia, e ela tem a comunhão com Deus, mas também é um ato comunitário da igreja, de comunhão dos santos. Nós vamos chegar nesse ponto mais na frente, não devo, tudo indica não hoje, mas estamos argumentando que é culto, o elemento de culto está associado especialmente ao culto, e tem a ver com a nossa comunhão também. Nós devemos, no momento da ceia, lembrar de Jesus, que Ele está presente, e no momento da ceia também nós estamos em comunhão uns com os outros. Lembre de Jesus lá com os discípulos. Embora foi na noite, há uma ênfase à confissão de fé, fala, né, que foi na noite que foi traído. Isso, irmãos, impõe à ceia uma lembrança de reverência, de tristeza. O Senhor desejava cultuar ali na Páscoa, e foi numa noite trágica que Ele foi traído. Então, embora a gente se alegra na memória, que nós sabemos que Ele já venceu, mas nós lembramos de todo aquele sofrimento. Ele foi abandonado, traído, foi crucificado. Então, nós devemos entender isso, lembrar da sua paixão, do seu sofrimento em nosso lugar, com alegria, mas também nós devemos lembrar disto, desse momento triste, mas que Deus estava soberano sobre tudo aquilo. Os romanos, né, o prenderam e tudo aquilo ali, cumpriu a vontade de Deus, o propósito de Deus. Então, lembre também que na ceia é o momento da gente, a gente estar em comunhão também. Nós somos o povo da aliança. A ceia e o pão representam unidade. Todos nós somos a mesma massa. Todos nós participamos do mesmo corpo. Então, envolve o entendimento, envolve também o coração, as emoções, a vontade, certo? Tudo isso está junto. Claro que é necessário entender, discernir. É necessário também lembrar de Cristo. Isso, na alma crente, regenerada, isso vai ter efeito também emocional, espiritual. E então nós devemos participar nessa atitude, em comunhão com o Senhor, buscando graça, nos alimentar do seu corpo místico ali que nos é dado. E isso é uma comunhão maravilhosa, é uma mesa, né, que nós já falamos que mesa tem a ver com comunhão, nós comungamos e nós estamos unidos em Cristo nesse propósito. Então, o culto, a adoração nos une em obediência à ordenança do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Então, é maravilhoso. E Jesus disse que essa ceia tem que ser observada até o fim do mundo. Não vai ter um momento que a igreja, até a volta de Jesus, não vai ter um momento que a igreja não vai precisar mais. Alguns, até na época lá da grande reforma protestante, como Calvino, que não conseguiu isso na igreja de Genebra, mas entendia que estava tão vinculado a um elemento de culto à ceia, que ele defendia que o ideal seria ser todo domingo. Ou seja, a ideia dele é todo culto, dominicalmente, digamos assim. Mas o Conselho de Genebra entendeu que o povo ia tornar aquilo ordinário, comum, ia desprezar ali o sacramento, e nunca Calvino prevaleceu nessa ideia, né? Mas vários reformados e teólogos chegam a defender isso, e realmente assim, é um elemento de culto. Então, se é um elemento de culto, por que não fazer a ceia? Não seria nada fora do padrão bíblico, né? Aqueles que fazem e conseguem fazer estão, de fato, apenas seguindo a orientação, estão anunciando a morte do Senhor, estão obedecendo a esse mandamento. Mas, claro que as igrejas também que têm, nós, no nosso caso, é uma vez por mês, algumas igrejas 2 vezes por mês. E aí cada grupo, cada igreja, ela estabelece uma periodicidade, né, do sacramento, e a igreja cristã tem lidado tranquilo com isso, é claro, mas estou querendo enfatizar para os irmãos que a ideia é que isso está vinculado ao culto cristão, certo? Até o fim do mundo. As pessoas, então, nós vamos estar lembrando. Então, Deus quer que você esteja lembrando, repetindo. Ouvindo o Evangelho de novo, e lembrando e partindo o pão.
Eu sei que você pode, mas isso vira rotina, mas é assim que Deus quis. Deus sabe o que é melhor para nós. Então nós temos que estar lembrando daquela noite, lembrando que Jesus foi traído, abandonado, lembrando que você está livre hoje, você é livre, perdoado, mas Ele pagou o preço. A gente esquece, irmãos. Hoje a gente está vivendo uma época secularizada. A gente vem à igreja, às vezes não vem, aí vem de domingo e depois esquece de tudo. Então Deus sabia que nós precisávamos dessa lembrança dominical, ou, né, no caso da ceia, às vezes para nós aí mensal, mas algumas igrejas dominicalmente, ou no culto, ouvindo o evangelho, a pregação. Então, isso traz seriedade para o compromisso. Então, ali é um sinal, um sacramento da aliança. Nós estamos lembrando que nós estamos na aliança, que nós temos um compromisso. Então, nos alimentando de Cristo. Então, a ideia é levar a nossa fé mais sério. A ideia não é tornar, quando a gente faz o sacramento, uma mágica ali. Às vezes, como, né, até o presbítero Romeu comentou o testemunho dele antes, quando ele era romano, né? Muita gente vive de qualquer jeito, esqueço de Deus, vivo do jeito que eu quero, aí vem para a igreja, como o pão, toma o vinho, está tudo bem, e continua depois do mesmo jeito. Não tem um compromisso com a mudança interior, com a obra de Deus que começa na alma, que é a maior dificuldade da obra de Deus, irmãos, é dentro de cada um de nós, sermos fiéis a Deus. E aí nós temos que estar lembrando disso constantemente. Ok? Então, esse sacramento é observado para o nosso nutrimento espiritual. Sim, aí, lembre do passado, do que Cristo fez, lembre que Ele está presente na ceia, a comunhão. E quando Ele diz assim, que nós devemos celebrar até que Ele venha, também a ceia aponta para o futuro. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Jesus vai voltar. E aí nós estamos anunciando isso, pregando isso. Quando estamos aqui reunindo, né, e é um ato público também. Veja que a linguagem que a Bíblia diz, né, que nós estamos anunciando a sua morte até que Ele venha. Está sendo proclamado Cristo. A partir das congregações cristãs que se reúnem, que participam do sacramento, Cristo está sendo proclamado. Também tem a ver com nutrimento espiritual, crescimento espiritual, porque nos alimentamos dele por esse meio de graça. A ideia, então, por isso que não é quantidade de comida. Na igreja dos Coríntios, o povo estava comendo e chegava na frente dos outros, e os ricos comiam logo, e os pobres... O pessoal não entendia a ceia. Por que é pouquinho? Por que é um pouco de elemento ali? Um pouco de pão? Porque a ideia é o que ele aponta, é a nutrição espiritual. Então, a gente precisa da nutrição física, né? Mas aí Deus nos deu nossas casas, Deus nos deu outros momentos, antes ou depois. Mas no momento do sacramento, é por isso que não precisa ser um pedaço grande, né? Não necessariamente, né? Às vezes é muito pequenininho também, né? Nada contra, se for um pouquinho maior, não tem problema também. Mas a questão não é o tamanho ali, porque é o símbolo, é o sacramento, é o que ele está apontando, que nós estamos nos alimentando de Cristo. Então, a igreja tem que ser lembrado disso. Então, não é um lanche, não é uma refeição comum. É por isso que a gente ora para separar do uso natural. Então, é para lembrar de Cristo. É para nos apropriar espiritualmente de Cristo que nós participamos do sacramento. Então, eu já vi aí o pessoal fazendo, né, com quantidade grande, parece que o pessoal estava fazendo um lanche mesmo, estava com fome, né? E aí, aquele pedação de pão grandão e tudo, isso pode desvirtuar, né? E também tomar muito vinho, né? Pode fazer mal também, a pessoa pode, se for uma quantidade, eu creio que a quantidade que nós usamos não afeta, não há problema nenhum, mas se a pessoa aumentar ali a quantidade, isso pode ser prejudicial, né, para alguém que está tomando remédio, ou tem alguma dificuldade, tem a questão do trânsito aí. Então, as igrejas têm usado uma quantidade bem representativa mesmo, simbólica, porque a ideia é espiritual, né, não é
você comer ou degustar ali no sentido de uma refeição literal, né, como a gente faz no dia a dia. E aí também isso nos lembra do nosso compromisso com o Senhor, nossos deveres, porque somos o povo da aliança, e também um símbolo da comunhão. Ele fala aqui, né, esse guia de estudos da confissão de fé, nossa memória, nossa união e tudo mais. Irmãos, esse aqui é o primeiro ponto. Não sei se há dúvidas, perguntas até aqui, participações. Diga lá, meu irmão. Se quiser falar no microfone, ajuda aí. Para o pessoal de casa ouvir também. No microfone. O senhor falou aí sobre a questão da presença, né? A discussão da presença de Cristo na ceia, né? Sim. E citou a ideia de que, embora na reforma tivesse a discussão acerca da transformação dos elementos, se transforma, se não transforma, citou a ideia da presença de Cristo, que todos concordavam que no momento da ceia Cristo está presente, né? Tem alguns que disseram que ele está presente no culto como um todo, né? Não de forma especial na ceia e tal. Mas a minha pergunta ela vai no sentido com relação aos elementos da ceia, né? A gente pode dizer com segurança, ou o que a gente pode dizer com segurança, ao receber os elementos da ceia, né? Eu posso falar para um membro da igreja, né, que seguramente eu posso dizer para ele que ele está recebendo corpo de Cristo e sangue de Cristo, não só presente na ceia, mas presente no elemento. Eu posso dizer que está o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, né? Dessa maneira. Literalmente, fisicamente? Não literalmente, mas, por exemplo, pela união sacramental, né, vamos dizer assim. Como o próprio apóstolo Paulo ele fala, né, que nós participamos da comunhão do, o que ele do representa, corpo, né? E do sangue, né? É porque assim, você tem que entender que o sangue foi literal, Jesus derramou seu sangue, Sim. deu seu corpo, mas o que ele estava fazendo ali era um ato judicial. Sim. Ele estava pagando as nossas dívidas, ele se entregou na sua obediência passiva e ativa. Sim. Então, assim, o que está representado ali é o perdão dos pecados, nós recebemos essas graças, a justiça. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há graça, não há comunhão, não há perdão. Então, os efeitos do que Cristo fez na cruz, quem participa dignamente, quem crê, está na aliança, está participando ali dignamente, com fé, em arrependimento, então ele está, tão certo quanto ele está comendo o pão físico, ele está também recebendo a nutrição espiritual, lembrando só de um detalhe da soberania de Deus, o Espírito Santo, que é como a pregação, irmãos. Então, assim, nós ouvimos várias pregações, a pregação é um meio de graça, mas teve aquele dia que Deus nos regenerou, por meio da pregação. Tem aquele dia que Deus fez aquela operação, Ele deu graça de modo especial. Tem os avivamentos, dias que Deus derrama mais do Espírito, com poder. Então, a gente não pode assim, controlar. Eu creio que, participando dignamente, né, eu creio que todo crente ele já se alimentou de Cristo, ele deve estar buscando essa nutrição. Agora, o grau dessa influência, né, o benefício depende da bênção de Deus, que é soberano e que Ele distribui. Mas eu entendo assim, se a ideia dele, Ele nos prometeu, o propósito de Deus é nos abençoar, se nós nos preparamos, oramos, se nós participamos, nós devemos ter boas expectativas de que Deus, assim como Ele usa a pregação, Ele usa também os sacramentos, Ele usa também a ceia. Agora, o que há muito na nossa... é uma coisa muito assim, ritualística, às vezes a gente participa por participar, não há não falando só da ceia, né? Falando da pregação também, do culto, e isso inclui a questão da ceia também. Então, não há uma busca, muitas vezes, de graça por meio dos meios de graça. Então, nós precisamos sentir essa fome espiritual, sentir a nossa miséria, a nossa necessidade, que nós precisamos... Deus me deu graça no passado, mas eu tenho que novamente me arrepender e crer, mesmo eu já sendo salvo, crente, eu tenho que estar me alimentando novamente. É como você come todo dia. Então, o crente precisa de nutrição espiritual, de influências do Espírito Santo. Os problemas que você tem hoje,
Os problemas espirituais que você tem para resolver hoje, você precisa de graça hoje. Sim. Deus lhe deu graça no passado, você chegou até aqui. E vai vir outros desafios. Então, você não sabe o que vai vir na semana na frente. Estresse, problema, confusão, o seu pecado, Satanás vai lhe tentar. E aí você vem no dia do Senhor, vem para a igreja, o dia da feira da alma, você tem que estar buscando graça. Agora, para isso tem que ter o reconhecimento, o participar dignamente e tudo mais. Então, eu creio que nós devemos, o incentivo é que todo crente deveria vir buscando realmente, tendo esse entendimento de que precisa se alimentar de Cristo, que esse é o meio que Deus designou, um deles, né, junto com a pregação, os meios principais, e que ele deve, então, no que depender dele, né, em preparo, em oração, buscar realmente se apropriar disso. Agora, creio que pode acontecer de momentos, o crente passa por momentos de afastamento, de frieza, de indiferença, e é possível que ele participe mecanicamente dos sacramentos, por fazer, sem entender o que está acontecendo. E eu creio também que é possível que Deus até discipline essa pessoa no sentido de que ela não tem benefício nenhum, e mais, Paulo disse que tinha gente doente e morrendo na igreja de Corinto. Sim. Deus pode até usar para juízo também. Porque há uma participação irreverente, uma participação que está, de fato, profanando um sacramento, uma ordenança santa, que é o que o pessoal lá do Antigo Testamento, Nadab e Abiú, fez com o culto lá, levando fogo estranho. Então Deus pode dar um puxão de orelha, né? E se for um puxão de orelha, menos mal, né? Porque puxão de orelha, eu nunca vi ninguém morrer, né, de puxão de orelha, pelo menos até agora, mas Deus pode, né, na sua disciplina, tinha gente até adoecendo e morrendo na igreja, e a igreja não estava nem aí, né? A igreja dos Coríntios estava nem aí. Então eu creio que depende da graça de Deus, o grau, e Deus pode usar também dessa outra maneira. Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode atribuir uma coisa mágica. Sim. O cara está lá, vive, não entende, não quer saber de Cristo, não lê a Bíblia, não lê um livro cristão, quebra os mandamentos todos de Deus, é exortado, não está nem aí, sai atropelando a vontade de Deus, porque os mandamentos não é coisa de homem. Aí vem no dia da ceia, come o pão, bebe o vinho, e aí é um erro isso aí. Vira romanismo. A gente volta para o romanismo, se for assim. Então, a gente tem que parar para pensar, será que eu tenho obtido graça mesmo? Aos domingos, assim, especialmente, claro, buscar no particular. Mas será que eu tenho frequentado a igreja, cultuado anos a fio, participado de... Será que eu tenho crescido em graça mesmo? Eu tenho usado... Deus tem abençoado o sacramento para a minha nutrição espiritual? Eu tenho sido fortalecido na palavra, no temor de Deus? Então, tem que haver uma reflexão nisso aí, porque eu creio, sim, que é possível que Deus, assim, até por disciplina lhe deixe na inanição espiritual, porque você está negligenciando. Então, eu já vi algum puritano, não sei se foi Richard Baxter, dizendo assim, de fato, a ceia é um alimento, né, de Deus, né, um alimento espiritual. Mas se o estômago está enfermo, a pessoa joga tudo para fora, falando fisicamente, né? Se eu colocar um banquete aqui na sua frente maravilhoso, com iguarias, com comidas maravilhosas, mas você tem a barriga doente, você está enfermo da barriga. Aí você come e joga para fora de novo. Então, o sacramento, ele é uma nutrição, uma refeição, mas se as pessoas estão fracas, doentes, elas não têm um discernimento espiritual, é possível que aquilo não traga benefício para ela, né? E Deus usa isso também para disciplinar a igreja. Certo? Não sei se responde, né? Então, eu não creio que é uma coisa mágica, automática. Isso eu acho perigoso. A pergunta não é, tipo assim, não é nesse sentido, né, de que forma a graça de Deus é aplicada pelos elementos, mas se a gente poderia afirmar
que Cristo, ele não está presente. Qual é a presença de Cristo nos elementos, né? Essa é a base da discussão dos eu entendi. Na verdade, o que o Emerson está perguntando é mais simples. Assim, quando Cristo diz assim, isto é o meu corpo, ele poderia ter dito assim, isto é como o meu corpo, é semelhante. Não, ele diz, isto é. Então, Jesus, na própria instituição da ceia, ele mistura o símbolo com a coisa real. Que o símbolo, né, que é o pão ali, com o seu corpo, que é a coisa real, ele une de uma maneira tão firme ali nas palavras, isto é o meu corpo, e aí os teólogos, e eu creio que a Confissão de Fé fala sobre isso, acho que mais na frente ela vai falar um pouco sobre isso, que é como se realmente tivesse uma união muito forte entre o símbolo e o elemento, né, e a ideia é essa mesma, que nós comemos o corpo de Cristo e tal. Essa ressalva que eu fiz, respondendo antes, é que existe todo esse contexto aí, para não tornar uma coisa mágica, mas há uma união entre o símbolo e o elemento, sim. Nós entendemos que há, sim, essa união, sim. Certo? Outra questão também, né? Então, não é só uma comemoração em si, né? Embora não é um sacrifício novo, mas há algo que está acontecendo ali. Não é só um memorial, né? Há uma graça sendo transmitida. Assim. A outra questão é sobre um adendo, na verdade, né? A questão de que muitos cristãos, até, como você falou aí, né? Até nós presbiterianos, por conta da cultura em geral, né? Da cultura evangelical em geral, somos levados muito a ter a ceia do Senhor na ênfase de lembrança. A gente ouve muito falar de lembrança, né? Sim. E, como o senhor falou aí agora há pouco, né, a gente acaba esquecendo os aspectos reais do que acontece no momento ali da ceia, né? Então, a gente vê aí nesse primeiro artigo da Confissão, essa ideia de que ele é uma lembrança perpétua do sacrifício, da sua morte, e que ele fez de si mesmo, né? Então, há o aspecto de lembrança, de que nós olhamos para trás, né? Daquilo que Jesus Cristo fez, olhamos para a cruz, olhamos para tudo aquilo que na cruz estava sendo representado, que era a remissão dos pecados, graça, renovação, comunhão com Deus e tal, né? Mas a confissão nos ajuda aí a lembrar que não é só uma lembrança, a gente não está simplesmente lembrando, né? A gente está, acima de tudo, como ele diz aí, para ser uma lembrança de si mesmo, mas para selar aos verdadeiros crentes, né, todos os benefícios provenientes desse sacrifício. Primeiro, para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele. Segundo, para o seu compromisso de cumprir todos os deveres para com ele. Então, acho que a atenção, né, deveria ser, ou deve ser levada mais para o que realmente está acontecendo naquele momento. Não só se lembrar do que aconteceu, mas que tudo aquilo que foi galgado por Jesus Cristo na cruz a nós, não é? No momento da ceia, selado em nós, como a Confissão está dizendo aqui, né? Ele serve para selar, não em todos, magicamente, que estão participando, mas acho que o elemento de mistério aí que ele vai citar mais na frente, né? Quando a Confissão falar sobre os que recebem dignamente, né? Ela cita lá sobre esses santos mistérios, chamando a ceia do Senhor de mistério, né? Há um elemento de mistério na ceia. Eu acho que o mistério está aí. Só os verdadeiros crentes recebem. Então nós não sabemos, né, quem realmente está recebendo verdadeiramente dessa graça, porque muita gente pode estar tomando indignamente. Está selando, está confirmando, né? Você quando participa dignamente, de maneira correta, é como se Deus estivesse dizendo: você é meu, você é da aliança, você está debaixo das minhas promessas, eu vou cumprir tudo que eu lhe prometi. Então é um selo, é um selo, a ideia do selo, né, ali da antiguidade. Então isso está acontecendo também, e por isso que a gente não deve se excluir da ceia do Senhor por qualquer motivo ou outro, então, né, se excluir desse sacramento. Então a ideia, né, dessa ideia de selo é de que Deus está dando essas graças que nós estamos rememorando agora, no presente, no momento da comunhão, né? Ele está dando a todos os benefícios provenientes do sacrifício. Então, os benefícios que nós conseguimos ao lembrar da morte de Jesus Cristo são aplicados a nós no momento da ceia, né? Primeiramente, de uma forma que nos nutre espiritualmente, né? Estamos nos alimentando verdadeiramente. E o interessante também
quando ele fala do seu compromisso, né, do compromisso cristão da pessoa que está recebendo de cumprir todos os deveres. Então, é uma renovação de votos também, né? Ele tem parte na aliança, né? A responsabilidade humana, a doutrina do pacto, isso é muito interessante, né? Que Deus é soberano, Ele sela, Ele vem soberanamente, e isso também deve nos lembrar o nosso compromisso com Deus, e também lembrar que assim, nós estamos lidando com Deus Santo. E além de ter essa parte benéfica, é o que eu disse também lá na questão dos que não discernem, de que atraem juízo para si. Sim. Porque você é da aliança, você não tem mais. Viver como se estivesse fora da aliança não é mais para você. As coisas que a Bíblia diz que você não deve fazer ou manter no coração, né, não lhe pertence mais. Então Deus vai tratar com você sobre isso, né, se você continua. Então, lembra do seu compromisso também ao pacto, né? Embora você no pacto, a sua parte, ela não é meritória para lhe salvar, mas há uma resposta, há um relacionamento, e nós devemos ser lembrados, e a ceia nos lembra disso, do nosso compromisso com o Senhor. Aí eu termino, para terminar, né, com mais uma pergunta, já mudando o assunto, né, com relação à prática, né, o uso da ceia do Senhor durante o tempo, a ceia do Senhor no templo. Nós entendemos, né, como o senhor falou aí, que ela é um elemento de culto, né? Como a pregação da palavra, como a oração, como os cânticos, né? Como o cântico dos salmos, por exemplo, que também é um elemento de culto. Mas eu preciso esclarecer na minha mente, porque eu até não entendo muito essa questão, a gente exclui a ceia como um elemento essencial de culto, de forma que ela precisa estar presente no culto, ou ela pode ser excluída do culto, né, durante os meses, de forma que se administre uma vez por mês ou 2 vezes por mês. De que forma ela é dispensável nos outros cultos, sendo ela um elemento de culto, da mesma forma que o cântico dos salmos também muitas vezes é dispensável em muitos cultos, né? Mas sendo um elemento, né? Então como é que a gente pode organizar na mente essa ideia de um elemento de culto, mas é um elemento dispensável para tal ou para tal, de forma que a gente vai excluí-lo do culto como um todo, né? Ou vai adicioná-lo. Que critério a gente exclui a ceia de um culto ou adiciona a ceia e o cântico dos salmos num culto? Então isso aí, irmãos, vai de um julgamento do que seria, né, elementos mais centrais. Eu creio assim, elementos mais centrais. Então, que é um elemento de culto, é um elemento de culto, certo? Eu não sei se tem alguém que consegue discordar disso, né, que a ceia é um elemento do culto cristão. Então, o assunto é adoração, o assunto é liturgia cristã, o assunto é culto. E foi descrito, Jesus não nos deixou nas sombras para adivinhar. Ele disse como é que tinha que ser feito, ele instituiu, foi na noite que foi traído, há nos 3 evangelhos. Paulo, veja, o apóstolo Paulo, que é o chamado, né, fora de tempo, lá em 1 Coríntios 11, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei, na noite em que foi traído, tal, e ele fala. Então, assim, há uma ideia de que o próprio Jesus apareceu a Paulo, o Jesus ressurreto, e ele não recebeu dos outros apóstolos, não. Ele era apóstolo, ele tinha visões, revelações. Então, veja a importância que Deus deixou nos 3 evangelhos, o sacramento, e ele aparece para Paulo, que é um apóstolo que vem depois, e deixa registrado lá na carta aos Coríntios, que estava tendo problema, e aí ele institui lá. Então, de fato, é uma questão importante, é uma questão que tem a ver com culto, tem a ver com doutrina, né? Voltamos a falar de culto, de doutrina. Culto importa, doutrina importa, né? Não tem como separar culto de Jesus e doutrina de Jesus, não tem como separar essas coisas. Mas aí, igrejas que não fazem todo o domingo, até mesmo como falei lá, o pessoal do Conselho de Genebra, deve ter entendido, eu quero crer assim, claro que tudo cabe mais pesquisa, né? Mas eu creio que eles entenderam o quê? Que o elemento central é a pregação, que os sacramentos eles iriam acontecer, embora não fosse todo o culto, embora não fosse todo o culto especificamente, ou todo domingo, e aí eles fizeram essa opção aí.
Aqueles que colocam a ceia, que eu acho que são raros aí, aqueles que conseguiram isso na história da igreja, e que têm essa convicção, é porque eles entendem o que é isso que Emerson está dizendo. Se é um elemento de culto, se eu tiro um elemento, então prejudica o culto. Então, por exemplo, o culto sem pregação é culto? Você já parou para pensar nisso? Tem um pastor conhecido meu, que ele está pastoreando uma igreja da IPB, e tem cantata lá na época do Natal, e um presbítero chegou para ele e disse assim, pastor, tem cantata e não tem pregação no culto, no domingo. A cantata é no domingo, num culto, né, no lugar de um culto, e tem o coral, etc., como acontece, e não tem pregação, viu? Aí a pergunta é culto? Um evento que a gente se reúne e que não tem a exposição da palavra de Deus, é culto? Na fé reformada, a pregação é um elemento central, e é por isso que isso mostra para a gente também uma das coisas que faz o culto ser culto, né? É ter a proclamação, a exposição da palavra. Isso aí há um acordo em geral entre os reformados, que tem que ter pregação. Aí vem a questão de Emerson, mas por que não também o sacramento? Então, alguns entendem que o sacramento ele é acessório ali à pregação, ele está associado, e que eu creio que esse pessoal não entende que não deixa de ser culto se não tem sempre. Né? E aí, com base em que você tem que fazer a pesquisa, analisar, ouvir os argumentos. Eu não lembro exatamente aqui agora qual é, mas, de fato, há um consenso de que a pregação é central. Mas, por exemplo, culto sem oração é culto? Sem cântico, né? E aí o irmão citou os puritanos aí, né? O cântico dos salmos. É culto sem louvor? Mas há essa gradação aí da centralidade, né? Então, a fé reformada, ela colocou uma centralidade aí muito grande na pregação, e o sacramento, né, ele ainda não, pelo menos até hoje aí na história da igreja, de modo geral, ainda não tem esse mesmo status, né? Ou pelo menos na nossa igreja, né, não tem com a pregação. Então, aí, assim, em geral, como a igreja tem concílios, como eu citei o caso de Calvino, aí vai muito de cada igreja local. Então, é possível que você frequente uma igreja presbiteriana, que lá o conselho decidiu, decisão do conselho local, que vai ter ceia. Por exemplo, outra questão aí que você não perguntou e não tocou, né? Tem a igreja da Bahia, né? Lá tem culto de manhã e de noite, e tem escola bíblica também, é depois do culto. E é outra questão, né, que a gente não está falando aqui, a gente está falando de ceia. Então, por que tem 2 cultos lá? Porque o conselho decidiu isso. O conselho decidiu, não, dia do Senhor, dia do culto, e vai ser melhor guardado o dia tendo um culto pela manhã, um culto à noite. A escola bíblica é importante também, mas é um tempo ali, depois do culto da manhã, a gente tem aqui 50 minutos, 1 hora ali para a lição, e pronto. Aqui a gente às vezes estica mais, né? Que a gente não tem um culto, a gente tem um momento devocional antes. E aí tem gente que argumenta que é bíblico, e aí vão lá para o Antigo Testamento para tentar argumentar que seria melhor ter os 2. Não é uma coisa clara, é princípios, né, no Novo Testamento. Mas há essa gradação, essa variação aí na importância, né, eu creio, por isso que algumas igrejas não têm ou não entendem o sacramento como sendo necessário para todo culto. Né? Mas o detalhe aí eu acho que você tem que ouvir cada um. Né? E também, além disso, é verdade, tem uma... Sim. Isso. E todo dia do Senhor é o dia de celebração, né? Então, se tiver ceia todo domingo, né, vai ter esse papel aí de lembrar, isso seria interessante. Agora também, irmãos, assim, lembrando que o nosso evangelicalismo, o evangelho, nós viemos fruto de missão,
né? A igreja presbiteriana que vem, que planta a IPB, a igreja americana, que passou pelos dois avivamentos americanos, né? O avivamento inglês, o avivamento lá depois também. O primeiro avivamento foi melhor, o segundo tinha muito arminianismo, pragmatismo, o avivamento lá com Charles Finney, aqueles pragmatismo todo lá. E, em alguma medida, também nós temos influências no Brasil do meio evangélico. Há um anticatolicismo, o catolicismo é muito litúrgico, né? Há um anticatolicismo, porque, de fato, a gente também é anticatólico aqui. A confissão de fé, ela também tem um tom muito anticatólico. Mas há muito essa coisa do culto informal, ou não ter teologia de culto. No meio evangélico brasileiro, há muito isso, as pessoas não pensam sobre... Então, há muita resistência também a um culto mais litúrgico, acha que a igreja é morta, porque há uma influência carismática dentro das igrejas históricas. Então, a pessoa é um culto mais solene, que tem uma liturgia, né, os elementos do culto, que vai ter aquele momento que vai parar para ter a ceia, as pessoas vão estar ali orando intimamente. Essa coisa não agrada o Brasil, a cultura, né, acho que aqui do Brasil, o pessoal gosta de coisa animada, e quanto mais dança, melhor, e tal, e levantar muitas mãos, muito grito. E aí, assim, acaba que é estranho para a cultura nossa a ideia de um culto reformado, centralidade do púlpito e tal. As pessoas, é desconfortável, né, para as pessoas, elas não querem, muita gente não quer vir para uma igreja, está decidido que não quer vir para uma igreja presbiteriana, uma igreja mais histórica, porque ele acha que esse culto que a gente faz está morto, e etc., e não entende. E aí, assim, tem essa questão que é difícil para nós, porque é contra a cultura, né? Então, a gente já enfrenta isso, esse afastamento de um culto histórico. As pessoas não sabem o que é uma igreja histórica. Muita gente nunca nem viu, né, o que é uma igreja histórica, e quando vê, acha que está errado. Não vê fundamento bíblico para isso, acha que está errado, etc. Então, assim, é uma luta muito grande, né? Eu creio que essa questão que a gente está falando, eu acho que não é uma coisa principal, no sentido de um pastor chegar na igreja e ficar querendo estabelecer ceia dominical. Não adianta, isso é uma mudança de cosmovisão, mudança de mentalidade, para que talvez um dia chegue nisso, né? Embora aí fica a atenção, né? Se é um sacramento, se é uma ordenança, em tese é uma ordem do Senhor, né? Então, em tese, assim, se a gente entende que é uma ordem do Senhor, se a gente entende que é um elemento que é essencial no culto, teria que ser colocado. Mas aí, volto a dizer, tem que, claro, tem a questão da variedade de interpretação. Aí vai para a interpretação e tal, e etc. E a prática da igreja. Eu também creio que igrejas que não praticam todo domingo não são igrejas apóstatas, heréticas, ou não deixam de ser igrejas cristãs por causa disso. E também igrejas que praticam todo domingo podem também correr em outros erros, então ela vai ter outras coisas que tornam ela não tão pura, né? E aí a gente tem que entender que a igreja não vai estar num grau de perfeição aqui, né? Seria interessante, né? Esse é o grande problema, né? A gente tem o Supremo Concílio está aí, está chegando aí. Aí vai discutir um assunto teológico. Aí fala um pastor, outro e começa a gritar, volta. Ninguém não tem tempo, as pessoas não há aprofundamento. A gente é uma época muito rasa, não tem nível. O pessoal torce o nariz para a confissão de fé, mas não tem nível para... A igreja não está nesse padrão para chegar e aprofundar. A gente deveria estar aprofundando o que os reformadores fizeram, os puritanos. Mas, na verdade, a igreja, a tendência dela é mais afastar, né? Talvez venha aí uma decisão no futuro de mudar a confissão de fé da igreja, ou tirar. É mais fácil isso acontecer, talvez, do que uma explicação dessa, aprofundando, né? E chegando aí nessa questão. Então, eu acho assim, é manter a conservação, manter, e aí acho que é mais sábio, né, trabalhar assim. Mas vai ter conselhos, eu creio que vão, talvez, chegar nesse ponto aí,
E é compreensível, né? Diga, meu irmão Raimundão. 11h12 já, mas dá tempo aí. Sim, meu irmão. A vida do Novo e o Velho Testamento. E no Velho Testamento nós sempre tem lido os 5 livros Pentateucos, né, que são os livros de Moisés. Sim, meu irmão. E na saída do Egito, depois de todas as pragas que aconteceu lá no Egito, e teve aquele sacrifício ali das crianças, que foi mortas as crianças, e Moisés, ele fez a ceia, ele teve a ceia, as portas estavam todas vedadas de sangue, né? A Páscoa. A Páscoa. Então, na Páscoa, é isso que eu queria dizer, a Páscoa que nós falamos aí, e estamos falando da ceia. Ele fez mandou a ceia ali com folhas amargas, né? Sim. Ele jejuou, porque foi uma ordem de Deus, ele fez tudo aquilo que Deus ordenou a ele. Então, eu estou vendo falar da ceia, mas para mim, a ceia ela é tão séria quanto o batismo. Para mim, não estou dizendo os outros. Sim. A ceia ela é tão séria quanto o batismo. Porque a ceia veio de Deus desde a época de Moisés, a Páscoa. Ótimo, é uma continuidade. Jesus trocou a Páscoa pela ceia, mas ela, como a circuncisão continuou no batismo, muito boa essa conexão, o irmão está fazendo aí. A ceia, lá a Páscoa, Jesus transformou a Páscoa na ceia. Por isso não tem mais derramamento de sangue, por isso que a gente não comemora mais a Páscoa judaica, e agora nós temos a ceia ocupando esse lugar no culto cristão, e a Páscoa ali, judaica, né, nesse sentido, foi abolida, e Jesus que fez isso, né, não é o pastor A ou B que está fazendo, não. Então é uma continuidade mesmo. Hoje, a ceia é a nossa Páscoa, digamos assim, né, usando a linguagem. Cristo é a nossa Páscoa. Então, todo domingo, ou toda vez que a gente celebra a mesa do Senhor, nós estamos, então, cumprindo aquilo que começou lá em Moisés. Mas que agora não precisa mais de animal, de sangue, agora é o pão e o vinho, porque Jesus disse que é o pão e o vinho. Agora, mais uma vez, se nós levamos a ceia a sério, o Senhor chega aqui e diz, o domingo é o dia da ceia, se prepare para o dia da ceia. Então, eu tenho para mim que os crentes cristãos, homens santos, eu tenho para mim que eles têm que jejuar e no momento foi começou com folhas amargas. Não encher bem a barriga e vir para cultuar a ceia do Senhor, que é desse dia proclamado já pelo pastor. Esse rito que tinha a Páscoa e também, a conexão que o irmão Raimundo está fazendo é interessante. Na Páscoa era o sofrimento de sair do Egito, rápido, comendo pão sem fermento, folha amarga. Na ceia também há uma ênfase na noite que Jesus foi traído, sofrimento. Então há uma atitude, né, de você estar quebrantado, de você estar buscando entender realmente que houve, lembrar da crucificação, do sofrimento de Jesus, que foi necessário para que a gente tivesse o perdão e a justiça. Então, embora haja uma celebração, uma festa, há também essa lembrança da cruz, do sofrimento, que deve nos influenciar a humildade, o quebrantamento, a reconciliação com Deus, a humildade do pedir perdão, e estar em comunhão com Deus e também com a igreja. Diga, irmão Joel. Sim. Agora, por outro lado, também há uma preparação que a gente fez para a ceia,
Certo. Sim. Isso eu falei, né, da comunhão com os irmãos, né? Eu falei aqui no decorrer da ideia da ceia. Você está brigado com o irmão, com rancor, com mágoa, não fala com o irmão, está com orgulho, se acha melhor do que o mundo todo, porque é crente. É complicado, né? Não participar dignamente da ceia, né? Agora, questões assim, muito específicas, a pessoa está de luto, está num dia ruim, está doente. Aí, assim, irmãos, é difícil a gente saber alguma coisa específica, ele está apressado. Tem muita coisa que pode acontecer quando alguém passa por você e não fala. Isso aí, eu acho que qualquer pessoa sensata consegue entender isso. Então, assim, agora sim, porque está com raiva, é como eu já disse aqui, ensinei, né? Uma coisa, a pessoa está passando por você, e você está com um copo de café, e ela bate sem querer, e derrama o café e ele queima. Outra coisa, ela lhe viu, aí eu vou fazer de propósito, porque eu não quero falar, porque eu vou magoar o irmão, não vou falar com ele, porque eu estou com raiva dele. Aí não fala para magoar, aí é pecado. Outra coisa é, a pessoa está, ou ela é desatenta, tem gente que é cega, é míope, eu já vi gente falando aí que tem aquele glaucoma, né? Que ele vai perdendo a visão, ele só vê aqui, ó. Aí você que está julgando que ele não fala com você, ele não vê ninguém ao redor dele. Entendeu? Então, assim, não tem resposta para isso assim, que satisfaz. Tem casos. Agora, se a pessoa ela não fala com você para lhe dizer para lhe humilhar, para dizer que você, tipo assim, para lhe prejudicar ali, para mostrar que está com raiva de você, ela que está pecando, né? E aí, realmente, se ela participa da ceia sem tratar isso, não vejo benefício, né? Para ela. Então, primeiro ela tem, acho que Jesus fala sobre isso, né? Se você está diante do altar e lembra e tal, você tem que resolver esse problema. E, na verdade, esse problema ele é com Deus, esse problema aí. Se a pessoa está com ira, né, no coração, guardando rancor aí, etc., então ela tem que... vai ser realmente prejudicial a participação na comunhão, né? Agora, a gente vive no mundo, às vezes a pessoa pode estar sofrendo uma situação, como eu falei, uma enfermidade, alguma coisa. Então, assim, tem que ver os casos, o que está acontecendo. Mas se for farisaísmo, se for essas coisas, está errado mesmo, né? Nós não concordamos, ok? Irmãos, vamos orar para concluir, porque o tempo já venceu aí. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa manhã agradável de aprendizado, de ouvir a instrução. Sabemos que importa o culto, a ceia, a doutrina, que Jesus deixou ensinos, ele era mestre, tinha discípulos, e é dever nós, dos discípulos, lembrar dele, lembrar da mesa, anunciar o Evangelho. Nos ajuda a entender, ó Pai, não separar Cristo da doutrina, não separar Cristo das ordenanças, e nos submeter a essas ordenanças, ó Pai. Também quebranta o nosso coração, Pai, não deixa que haja nada impedindo a nossa comunhão, no que depender de nós, de cada um de nós. Nos ajuda a buscarmos a unidade da igreja. Sabemos que rupturas podem acontecer, que sejam não por questões pessoais, de gosto, mas caso haja, ó Deus, que seja pela verdade, pela doutrina, que tenhamos clareza do que deve ou não causar controvérsias entre nós, e que sejam coisas sérias mesmo, caso exista controvérsias, que sejam em torno de coisas que valem a pena, que sejam sérias, que o Senhor nos deixou, e tira de nós, ó Deus, tudo aquilo outro que não é sério, que não envolve verdade, doutrina, gostos,
questões pequenas, ó Deus, que se tem causado separação do teu povo, divisão, que o Senhor venha nos ajudar a vencer essas coisas e suportar as contradições, as dificuldades da caminhada, da convivência e buscar alvos maiores como igreja do Senhor, Pai. Santifique essa igreja, abençoa cada irmão, usa a exortação, o teu Espírito esteja trabalhando em cada coração e cada um de nós possa ser quebrantado, reconhecer que não temos justiça, que somos pecadores e que dependemos do Senhor a cada dia, da tua graça, e que o irmão também é carente, é dependente da tua graça constantemente, que possamos nos lembrar, ó Deus, dessas coisas. É o que oramos, pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos em paz até às 18 horas, só lembrando que está confirmada a reunião com os diáconos do conselho. Gabriel não pôde vir, né? Temos irmão Valmir, irmão diácono Valmir, que é Alexandro. Quem mais dos diáconos aí em disponibilidade? Não sei se tem, né? Temos Emerson, temos 4, né? André não pôde vir também. Pronto, então vamos reunir. Eu peço que os irmãos nos dê licença, os demais irmãos e membros, que a gente vai usar aqui o espaço. Então a gente vai fazer uma reunião aqui.